pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Vigilância Epidemiológica para profissionais do DCI Yanomami e Ecoano. Essa videoaula, como parte do bloco 1, nós vamos abordar como que a epidemiologia ela pode ajudar na melhoria das condições de saúde e também vamos abordar a importância da coleta de dados, da completa coleta de dados para a melhoria das condições de saúde. Então, com a revolução tecnológica no final do século XX, início do século XXI, com a modernidade que nós vivemos hoje, isso trouxe um aumento na disponibilidade e na importância dos dados, dos dados de um modo geral. Hoje, com as novas profissões, nós temos profissionais e profissões específicas para analisar dados. O cientista de dados, ele trabalha exclusivamente na análise e na utilização de dados para melhoria das condições de trabalho, de serviços, de marketing. É uma área que está em constante desenvolvimento. Hoje, a quantidade de dados criada e produzida em todos os meios digitais é tamanha que há mega computadores, banco de dados dessas big techs espalhadas no mundo inteiro somente para armazenar dados, e computadores gigantescos são utilizados apenas para conseguir ler e coletar e trabalhar aqueles dados para fornecer análise. E na saúde isso não é diferente. Na saúde, a coleta e os dados eles são fundamentais para a determinação de ações, para o planejamento das ações de saúde. Então é fundamental que profissionais de saúde, é fundamental que os agentes de saúde forneçam e produzam dados, informações de saúde, e que essas informações depois possam ser utilizadas por pesquisadores, por profissionais de saúde, por gestores de saúde, por agentes políticos, para a criação de ações, para o planejamento das ações de saúde e para a criação das estratégias prioritárias em saúde. Então é importante. E os dados de saúde, diferente de outros dados que essas big techs coletam, como se você acessa rede social, logo em seguida, tudo que você fez lá é um dado que é gerado e que depois é analisado para criar as suas preferências e o tal do algoritmo, te dar informação e te dar conteúdos a partir daquilo que você consome. Na saúde, muitas das informações é necessário que tenhas um profissional para coletar essas informações. Então, os agentes de saúde, os profissionais de saúde, nesse caso específico que atuam lá no DCI, eles precisam coletar as informações. Somente a partir dessa coleta e tanto da informação correta quanto da completa informação, é possível criar estratégias. É importante que os profissionais coletem todas as informações disponíveis ali nos formulários, porque pode ser que uma informação que deixou de ser coletada, ela seja crucial para a análise e, porventura, a tomada de decisão no futuro. Então, é fundamental que a coleta de informações ela seja um momento importante e uma ajuda importante que o profissional faça. Não é perda de tempo, não é gastar o tempo coletando e armazenando e alimentando sistemas e passando essas informações para os sistemas de saúde. Isso é ganho de tempo, isso é melhoria na eficiência, na eficiência dos serviços de saúde. É a partir desses dados que é possível fazer com que os serviços sejam mais eficazes na tomada de decisão. E na saúde, essas informações elas conectam esses sistemas internos ao ambiente externo. Então é a partir dos dados desses sistemas internos, que são alimentados, é que profissionais, pesquisadores utilizam esses dados para gerar análises e formular suas ações, seus planejamentos de saúde. Então é crucial que a gente precise lidar com a complexidade e com os desafios da saúde a partir desses dados. Então, a gente tem
né, na organização, os dados eles são divididos em duas partes. Nas organizações como processadores de informação, então nós vamos ter profissionais que vão atuar como processadores de informação. Então, esses profissionais, o foco deles está na redução das incertezas, na disponibilização das informações para a tomada de decisões. E essas informações ajudam a estabelecer hábitos, a estabelecer procedimentos e a disseminar os objetivos. Então, parte desses profissionais eles vão atuar como organizadores, como processadores, né, da informação. Então, na informação completa, no uso completo dos dados, no correto preenchimento e na correta colocação dos dados, né, nos sistemas, é que vai permitir depois que esses dados sejam analisados de forma correta e que gerem prioridades e ações eficazes. E nós vamos ter ainda os profissionais que vão atuar como criadores de ambiente, né? Esses profissionais eles enfatizam a interpretação e para dar sentido a esses dados. Uma vez que nós temos esses dados, esses profissionais, muitas das vezes pesquisadores, eles vão então interpretar essas informações, realizar análises e aí a partir dessas análises, os resultados obtidos nessas análises é que vão dar sentido ao esse ambiente externo, ou seja, vão dar sentido às questões de saúde que vão possibilitar as ações de saúde, né, que vão determinar quais são as prioridades, quais são as doenças mais prevalentes, como que ela está distribuída e quais as ações precisam ser tomadas, né? E aí esses profissionais eles participam na criação de significado daqueles dados e aí com isso na redução das ambiguidades, na redução das incertezas. Então, nós vamos ter 3 fases para o uso dessa informação. A primeira é a criação de significado. Então, aqueles dados coletados, uma planilha no Excel, por exemplo, ela não serve para nada. Ela só tem as informações brutas ali. Então, esses dados eles precisam ser analisados e interpretados. E, a partir disso, é preciso atribuir sentido àquelas informações. O que aquilo quer dizer? O que aquele monte de sim, não, de idade, de sexo, de localização, né, de cidade, de comunidade, o que aquilo quer dizer? Então, a partir das análises é que é possível dar sentido a isso. Qual doença está mais prevalente? Em quais pessoas, em qual parcela da população essa doença é mais frequente? A partir disso, então, a partir dessa criação de significado, passa-se para a próxima fase, que é a criação do conhecimento. Então, essa informação é processada, ela é transformada em conhecimento. Então, a partir disso, desse conhecimento gerado, o que está causando a doença? Quais são os agentes? Se a gente atuar em qual frente é prioritário, né, da gente atuar. Então, gera-se esse conhecimento e a partir desse conhecimento gerado são tomadas decisões. Então, a partir, né, desse conhecimento gerado, os agentes públicos, as organizações, os profissionais conseguem então usar aquele conhecimento, aquele sentido que foi dado às informações para gerar ações eficazes e assertivas, né? Então, a gente tem essas 3 fases para o uso da informação. Daí a importância, vou ser repetitivo aqui, daí a importância da coleta completa e do correto abastecimento dos sistemas internos, porque é a partir disso que é possível dar sentido às informações, e o sentido correto às informações de saúde, é a partir disso que é possível criar o conhecimento e tomar decisões eficazes e decisões assertivas. Sem os dados completos, sem as informações coletadas de forma correta, é impossível chegar lá no final, nessa tomada de decisão eficaz e assertiva. Então, a informação ela é vista, né, nos sistemas de saúde como um elemento indispensável para a gente planejar, para a gente avaliar e executar as políticas de saúde. Né, dados do Ministério da Saúde, né, informações epidemiológicas, financeiras, demográficas e normativas são importantes, são fundamentais para a gente reduzir as desigualdades regionais,
garantir a sustentabilidade econômica das ações e aprimorar a eficiência e eficácia das intervenções. Imagina só, a gente pode imaginar o que uma informação financeira, o que eu preencher lá no formulário, a renda familiar daquele paciente atendido, o que aquilo vai impactar na melhoria do serviço de saúde. Aquela informação, eu poderia pensar, aquela informação é irrelevante. O que eu informar que aquele paciente ele é analfabeto, ele tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, o que essa informação vai mudar? Ela vai fazer com que eu consiga diminuir as desigualdades regionais. Como que eu vou fazer isso? Se eu sei que a malária é mais prevalente aqui no estado de Roraima, lá na comunidade indígena Yanomami, e a malária ela é menos prevalente lá no Rio Grande do Sul, né? O governo federal, né, o Ministério da Saúde, por exemplo, ele vai destinar recursos no combate à malária de forma diferente. Ele vai destinar mais recursos aqui para o estado de Roraima em relação aos recursos do estado do Rio Grande do Sul. Então, com isso, eu vou conseguir reduzir as desigualdades. Mas como que eu vou saber que esses casos? Eu vou precisar preencher informações demográficas para dizer onde aquela pessoa com malária mora. Então, a informação completa por isso. Por que eu vou saber? Por que a informação de renda é importante? Determinadas doenças, elas atingem pessoas de baixa renda mais do que pessoas de renda de classe alta. Então, se eu sei disso, se essa informação está completa, os recursos vão ser distribuídos de forma diferente. Eu vou dar mais recursos para atender as pessoas de baixa renda em relação às pessoas de classe alta, né? Então, com isso eu consigo reduzir as desigualdades regionais. E aí, com isso também, a partir dessa redução, eu consigo garantir a sustentabilidade econômica das ações. Porque imagina, se eu tenho casos de malária e eu destino o mesmo recurso que eu tenho que destinar para Roraima, eu tenho que mandar lá para o Rio Grande do Sul. Lá vai sobrar medicamento, vai ser desperdiçado, vai ser jogado fora. E aqui vai faltar. Então, eu vou estar jogando dinheiro fora lá. E se eu distribuir isso de forma igual para todos os estados do Brasil, imagina o quanto de medicamento, o quanto de dinheiro eu vou jogar fora com isso. Então, seria inviável do ponto de vista econômico. Então, ao fazer isso, eu consigo destinar os recursos de forma mais inteligente. Então, eu garanto que as ações sejam mais sustentáveis, sejam mais viáveis do ponto de vista econômico. E além disso, eu vou aprimorar a eficácia e a eficiência das intervenções. Então, a formação de profissionais, a formação de médicos, de enfermeiros, de biomédicos, de fisioterapeutas, de psicólogos, de gestores de saúde, de sanitaristas, né, de um modo geral, a formação deles é diferente para quem reside e para quem vai atender comunidades indígenas do que quem não vai atender. Então, com isso, eu consigo formar profissionais diferentes. Com isso, eu consigo aprimorar a eficácia. Então, se eu formo profissionais capazes de lidar com as questões de saúde da região, eu consigo fazer com que as ações que esses profissionais tomam sejam também mais eficazes, sejam mais eficientes. Além disso, eu consigo ter uma maior disponibilidade de recursos, uma maior disponibilidade de material, de equipamentos, né? Então, com isso, eu consigo aprimorar e fazer com que as intervenções sejam mais eficazes e mais eficientes. Daí a importância dessa coleta de informações. E os gestores, eles frequentemente não utilizam os dados de forma plena. Frequentemente, há dados que não estão com a informação completa, que tem dados faltantes, as questões de subnotificação nos sistemas de saúde é um problema, né, dos sistemas de saúde. Nós precisamos falar disso, nós precisamos abordar isso por vários motivos. Porque os profissionais não têm tempo de alimentar os sistemas, porque os sistemas são ineficientes, os sistemas não conversam entre si. Então tem tudo isso, mas é preciso fazer um esforço, é preciso cada profissional dentro do seu território, dentro da sua área de atuação, trabalhar para que
esses dados sejam colocados e completos da melhor forma possível, né? Então, se os gestores não alimentam, não utilizam esses dados, é porque falta integração entre os bancos de dados, ou seja, vários dos sistemas eles não conversam entre si, né, para que uma informação alimentada num sistema seja utilizada por outro. Então isso é um problema. A coleta de dados ela é incompleta ou ela é incorreta. Não é comum que estejam dados faltantes, estou sendo repetitivo nisso, e que esses dados são preenchidos de forma incorreta. É preciso trabalhar na capacitação dos gestores para análise e uso das informações, porque uma vez que várias dessas informações ficam nos sistemas internos, é aquilo que eu falei na primeira videoaula, muitas dessas informações são guardadas nas gavetinhas. Quando eu falo gavetinhas, eu estou dizendo guardadas nesses sistemas, e ali ficam. E aí, se os profissionais de saúde entendem que as informações que eles alimentam os sistemas não são utilizadas para nada, de fato, se elas não são utilizadas para nada, por que eu vou alimentar? Por que alimentar a informação que no final não vai ser utilizada? Mas essas informações não são utilizadas porque não há integração entre os bancos de dados, mas também porque gestores e porque profissionais de saúde, eles não são capacitados, de um modo geral, para conseguir fazer a análise e o uso dessas informações, porque as informações estão ali. Então, os gestores, eles precisam ser capazes de pegar aquele dado bruto, pegar aquela informação bruta e fazer a análise. E uma vez que essa análise for feita, e por isso que a gente precisa entender as questões das metodologias dos estudos epidemiológicos, uma vez que essa análise foi feita, o que fazer com as informações? É aquelas 3 etapas que a gente falou ali. Depois que é gerado o conhecimento, essas informações precisam ser usadas na tomada de decisões. Então, gestores e profissionais muitas das vezes não são capacitados para conseguir fazer a análise adequada e o uso correto das informações. E, obviamente, temos os problemas de infraestrutura tecnológica que ainda é ineficiente, né? A comunicação, a infraestrutura de tecnologia em muitos dos locais, em muitas das realidades, são ineficientes, são deficientes. Então isso também dificulta que gestores façam uso dessas informações de forma completa e correta. Uma informação aqui foi retirada no dia 5 de dezembro de 2024 no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM. Isso são dados de malária de 2015 a 2023. Vejam só como os dados estão apresentados hoje. Então, nós tivemos, de acordo com o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, em relação aos indígenas, apenas 7 indígenas com notificação de malária no período de 2015 a 2023. Obviamente, eu trouxe essa informação aqui para mostrar que, obviamente, que essa informação não está correta. Ela não está correta porque não há comunicação entre os sistemas, existem outros sistemas que têm as informações. Aqui no SINAM, nós vamos ter essa notificação lá na internação, né? Então, vejam que está faltando informação, os sistemas não se conversam. Eu não alimento um sistema e digo que tantas pessoas tiveram o diagnóstico de malária, eu não consigo alimentar e não faço com que esses sistemas conversem. Então, daí um dos grandes problemas. A gente sabe que essa informação está incompleta, né? Mas a gente precisa ter informação para a gente passar. Então, o que a gente consegue perceber com esses dados? Eu trouxe uma foto, pus essa foto para causar esse impacto. Esses dados são confiáveis, né? Como a gente colocou, os dados reais são diferentes disso, vocês sabem muito mais do que eu, inclusive. Esses dados, eles mostram a realidade dos casos de malária na população indígena? A gente sabe que não, porque se fosse essa realidade, a gente não teria, né, o grave problema de saúde, a crise
de saúde que os povos indígenas vivem. Com esses dados em mãos, né, se a gente tem esses dados que eu mostrei agora há pouco, os gestores têm condições de tomar alguma ação? Com certeza não. Né? Não dá para saber, não dá para tomar nenhuma decisão e não dá para planejar nenhuma ação a partir desses dados. E os gestores de saúde, eles farão alguma ação com base nessas informações? Não, não é possível fazer. Então daí a importância da gente ter os sistemas integrados. É claro que isso não depende dos profissionais, isso não depende, né, de vocês profissionais que estão lá na linha de frente. Né? Tem muito mais coisa envolvida, mas os sistemas que vocês alimentam, eles precisam ser alimentados de forma completa e de forma confiável, correta. E gestores precisam ser capazes de analisar e de utilizar aqueles dados. Né? E aí, essa é a realidade. Isso é uma notícia, né, lá de 2021, uma notícia publicada no G1, que mostra que mais uma criança Yanomami com sintoma de malária morre sem atendimento. Né? A vítima não teve atendimento e morreu na madrugada deste sábado, dia 20. Então, lá na comunidade Yanomami, ela morreu sem atendimento. E vamos entender o porquê disso. Ela morreu sem atendimento porque o garimpo ilegal não permitia que os profissionais de saúde chegassem lá para sequer saber que aquela criança estava doente. Então é um problema. Então quando a gente fala os casos de malária cresceram. Um dos causadores, né, são o garimpo ilegal, que é um grande problema. Se você consegue controlar essa questão do garimpo ilegal, e ao longo do curso a gente vai abordar isso de forma mais detalhada, a gente consegue melhorar as condições de saúde. Eu deixo uma frase aí bem interessante: você só pode gerenciar o que você pode medir. Né? Então você só pode gerenciar e tomar decisão a partir do que você pode medir. Se você não tiver dados, se você não tiver informação, é impossível você medir. E quando a gente fala de território indígena, esse mapa mostra os 34 de SEI, né? Os 34. O Yanomami é aquele lá de cima, o 34, né? É um dos 34 de SEI. Então é preciso que as informações sejam completas, é preciso que os sistemas conversem entre si, mas é preciso que profissionais alimentem os sistemas e é preciso que os gestores consigam analisar e, a partir dessa análise, gerar ações de melhoria das condições de saúde. Né? E aí, olha o impacto dos dados incompletos ou atrasos em saúde. Em uma comunidade de Yanomami, há relatos de aumento de casos de desnutrição e malária, mas os dados coletados pelos agentes de saúde indígena não enviados de forma incompleta ou com atraso significativo. Ou seja, há casos de desnutrição, há casos de malária, mas os dados coletados foram enviados de forma incompleta ou com atraso significativo. Isso fez com que essa informação não chegasse aos agentes políticos, aos gestores, e por sua vez as ações não foram tomadas. E aí, informações, está destacado ali, informações como o número exato de crianças afetadas, os locais de maior incidência e a gravidade das condições chegam semanas após os primeiros sinais da crise. E aí, quando chega, nós já temos uma situação muito complicada, muito difícil. Então, o impacto dos dados incompletos, do atraso no envio desses dados, tem consequências devastadoras. E essa foto aí foi feita foi colocada aí para impactar realmente que o trabalho dos profissionais, o envio das informações, é só através desse envio que é possível gerar informação para a criação de ações. E se a gente não faz isso, as consequências podem ser, e na maioria das vezes são, devastadoras. Então, alguns outros impactos. O atraso nos envios de suprimentos e profissionais. Sem esses dados,
o envio de suprimentos, como os alimentos. Então, se a gente sabe que tem um caso de desnutrição, mas se esses dados foram enviados atrasados ou incompletos, os alimentos, os medicamentos, né, chegam nas comunidades atrasadas. E até chegar, nós vamos encontrar muita morte e vamos encontrar uma situação de saúde muito complicada. E com isso, né, esse atraso, há uma expansão do surto. Se a gente não controla o surto no início, esse surto aumenta, há uma expansão do surto, o que torna as medidas de contenção e de controle ainda mais difíceis, né? Então, há um agravamento da desnutrição, né? E aí crianças com desnutrição que contraem malária, elas correm maior risco de morte, né, ou de complicações graves. E também há uma dificuldade no monitoramento da situação. Dados incompletos impedem que os gestores de saúde indígenas e os órgãos compreendam exatamente a extensão da crise e aí entendam o quão é prioritário atender e atuar naquela situação, né? Então aqui eu tirei dados de um arquivo que vai ser enviado para vocês como uma leitura do nosso curso. Eu tirei esse trecho para exemplificar um pouco isso. Eu gostaria de fazer a leitura para que vocês acompanhassem juntos aí comigo. Recentemente, o Ministério Público Federal também publicou um documento que analisa a trajetória das mortes evitáveis entre crianças menores de 5 anos no território indígena Yanomami. Segundo a reportagem, de 2019 a 2022, 570 indígenas de até 5 anos faleceram por causas que poderiam ter sido contornadas caso o serviço de saúde estivesse funcionando adequadamente, como pneumonia, diarreia, malária e desnutrição. Os números podem ser ainda maiores do que os registrados no sistema da Secretaria Especial de Saúde Indígena, uma vez que alguns dos polos base situados em áreas dominadas pelo garimpo permaneceram fechados e sem atendimento regular durante todo o ano de 2022. De modo que uma criança que tenha nascido e morrido nessas regiões neste período provavelmente sequer foi contabilizada como um nascido vivo e, portanto, teve sua existência completamente invisibilizada das estatísticas oficiais. Então veja o quanto é complicado, ou seja, esses números que já são avassaladores, né, um aumento de mais de 100% dos casos de malária, isso pode ser ainda pior, né? Um outro relato aqui desse mesmo arquivo. Na nossa análise, a principal crítica à estratégia adotada pelo governo para a realização das operações não é a flexibilização do controle aéreo ou a ação reduzida na BAPS, e sim a ausência de uma coordenação que, além de garantir um maior diálogo com as organizações indígenas e as comunidades, pudesse articular ações de comando e controle, com ações de ajuda humanitária e de atenção à saúde. Em nenhuma das regiões sensíveis do território indígena Yanomami, uma ação coordenada dessa maneira foi registrada, o que faz com que a maior parte delas ainda apresente alto grau de vulnerabilidade socioeconômica e sanitária, sem o devido apoio emergencial ou regularização no atendimento de saúde. Então percebo, e esse arquivo, o título é interessante, que é Ainda Estamos Sofrendo, né? É um documento do final de 2023 que mostra que mesmo depois do início, né, da emergência de saúde pública de importância nacional, a situação não mudou como deveria mudar, né? Então, pessoal, essa videoaula um pouco mais longa serviu para mostrar para a gente o quanto as informações elas são importantes para a tomada de decisões e o quanto a correta e o completo envio das informações salva vidas, salva muitas vidas e melhora as situações de saúde da população, especialmente aqui nas terras indígenas e Yanomami, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Essa é a última videoaula desse bloco. Nos vemos nos próximos blocos do nosso curso. Até lá!